Então, essas informações que você está dando realmente não chegaram assim, mas nem em nível de boato. Isso aí, quando a gente viu, quando a gente tomou conhecimento disso, foi através dessa circulação aí de que era fake news. E, assim, como você disse, não foi... isso não foi retificado, obviamente, a gente sabe que eles não fazem isso. Quando eles fazem uma errata que você mal consegue achar lá no rodapé das páginas, né? E nunca o que eles propagam nunca é fake news. É sempre o que não, a gente que não concorda com alguma coisa, ou que está trazendo uma informação que é conflitante com aquilo que eles falam, é que é fake news. O que eles fazem nunca é. Então, realmente, essas informações são preciosíssimas, isso que você está relatando e tudo que está no seu canal, por isso que eu recomendo muito que as pessoas assistam todo o conteúdo. Ele tem um conteúdo muito organizado por evento, então você consegue acompanhar assim, a evolução das coisas, desde o primeiro vídeo até o último, é muito organizado, então vale muito a pena conferir o conteúdo dele lá. Vou passar para você, Cíntia, e depois eu quero falar sobre as ações que estão rolando lá na Itália, dessa junta de médicos, como o Daniel mencionou, que o Dr. Gianpaolo não está sozinho, e eu quero falar um pouco mais sobre isso, não sei se você vai abordar isso agora, Cíntia. Uma das coisas que eu ia perguntar para você, porque assim, depois do estudo do Dr. Gianpaolo, mudou-se o protocolo. O governo simplesmente aceitou esse estudo e resolveu, então, diante dessa constatação, diante da autópsia que foi feita, um estudo sério, não foi autópsia superficial, como aconteceu aqui no Brasil, né? Então, não, realmente vamos adotar este protocolo, ele está certo e tal, porque a gente aqui está enfrentando esse problema que, mesmo diante de todas as evidências e até do que está acontecendo na Itália, a insistência é para que não se use esse protocolo de tratamento inicial, né? Esse protocolo dos primeiros sintomas. Outra coisa que eu queria colocar, logo no final de março, nós recebemos um áudio de um padre daqui da nossa cidade, que está na Itália. E ele estava justamente, era o início de abril, tranquilizando o pessoal daqui, sobre a situação na Itália. Ele falava, não, aqui já está acabando. Aqui está passando, a vida está voltando ao normal, Roma está começando a ser reaberta, fiquem tranquilos, não é do jeito que estão falando, se cuidem, tomem sol, cuidem da alimentação, cuidem do sistema imunológico, rezem, não entrem em pânico, não é do jeito que estão falando. Depois, quando veio as outras informações, né, pela imprensa, eu falei, gente, não é possível, porque ele está lá e está dizendo que não é do jeito que estão falando, ele está dizendo que já está passando, como assim o negócio tá desenfreado na Itália? Outra coisa, eu perguntei do negócio do protocolo, a respeito do protocolo, porque desde o começo, nas nossas primeiras lives, a gente tem falado isso. Pessoal, porque na Itália estão fazendo assim, então vamos fazer aqui no Brasil. Porque na Itália decretou lockdown, vamos fazer aqui no Brasil, e nós estamos insistindo nisso. O Brasil não é a Itália, o Brasil é muito diferente da Itália, o clima é diferente, depois eu quero que você entre nessa questão do clima, da temperatura. O clima é diferente, a economia é diferente. Então, assim, na hora de ferrar com tudo, comparava o Brasil com a Itália. Na hora que veio esse estudo e essa mudança de protocolo, essa informação não chegou. Entendeu? Teve um paredão ali, acabou. O Brasil não tem nada com a Itália, o Brasil é outra realidade, não vamos fazer o que eles estão fazendo lá, aí acabou. Ou até na parte que interessava de amedrontar a população, servia ser tudo igual. Depois nada mais, né? Sim. Eu gostaria de contar uma história bem rapidinho para o entendimento desse... Porque compreender o quadro geral não é fácil, você precisa pegar desde lá do início e vir... Quem entra no meu canal e vê, foi que nem você falou, Alessandra, se você pegar lá do começo e vir um por um, eu fui desenvolvendo o raciocínio conforme eu fui aprendendo. No meio desse processo todo, eu não tinha ideia de onde ia chegar. O entendimento que eu tenho hoje, eu não tinha 10% lá no início. O que é importante é entender a partir do seguinte. Vamos entender o quadro geral, que o governo, como você falou, a gente vai entrar daqui a pouco, o governo está sendo processado, não é à toa. Vamos entender porque lá atrás, como é que tudo começou. Antes da pandemia chegar aqui, vai responder a pergunta da Lígia.
Lá no início, antes de tudo começar, lá no final de janeiro, começo de fevereiro, o doutor Pasquale Mário Bacco, que ele vai me dar uma entrevista, não vai demorar, eu já entrei em contato com ele, ele fez uma pesquisa no final de janeiro, começo de fevereiro, de norte a sul da Itália. Ele trabalha para um laboratório americano aqui, que tem laboratório na Europa toda. 7.038 pacientes. Para resumir a história, para não ficar cansativo, ele chegou à conclusão, pelos seus estudos, que 33% da Itália toda já havia no sangue anticorpos por vírus. Isso dá em torno de 19, 20 milhões de pessoas na Itália já tinham no sangue o anticorpo de um vírus que ainda não tinha chegado aqui, propriamente dito. Não tinha caso aqui ainda. Estava a bomba estourando lá na China. Ele pega o seu relatório e leva para o governo. E fala, olha aqui, vocês estão falando de lockdown, vocês estão falando de fechar o país, meter 60 milhões de pessoas, parar com as aulas. Está aqui, já tem 33% da população, 22% lá na Sicília, no sul, 59% no norte, aqui perto de mim, aqui na região lá da Lombardia, 59% da população já com anticorpos. Ou seja, esse vírus, ele está na Europa já pelo menos desde o meio do ano passado. Essa informação ela é essencial porque ela desmistificou toda a doença. O que diz aquela pesquisa? Que a doença era em 99, qualquer coisa por cento assintomática, porque o cara fez a pesquisa e ele perguntava para o paciente assim, você ficou internado ultimamente, nos últimos 6 meses? A resposta era não. Você ficou doente, quais foram os sintomas? Quais foram os maiores sintomas? Tosse e febre. Alguma disfunção gastrointestinal, coisa leve. Mais de 90% sem sintoma nenhum, zero. E 8 e alguma coisa por cento teve alguns sintomas. Então, o governo já sabia, no final de fevereiro, quando tudo ficou pronto, que a doença era assintomática em mais de 90%, e quem tinha sintoma era coisa leve. Então, os médicos falaram, olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer lockdown? Vocês estão falando de lockdown, de quarentena horizontal? Vocês estão loucos. Está aqui os dados. O negócio, ele se alastra, mas ele não faz nada. Essa doença ela é tranquila. Ela vai ter um número muito pequeno de óbitos. Vocês vão destruir o país. Eu estou falando disso em cima de entrevistas que esses médicos deram, e eu vi tranquilamente, eu já vi mais de 100 entrevistas, que infelizmente nenhuma delas vai chegar no Brasil, a não ser pelo meio do canal. Enfim, o governo pegou essa pesquisa toda e socou na gaveta. Então o governo já sabia, em fevereiro, que a doença estava aqui faz tempo, o governo sabia que a doença era grande parte assintomática, e sabia principalmente que o índice de letalidade da doença era abaixo de 1%. Uma doença que começa com 0 a letalidade, ela não põe medo em ninguém. Você vai ver o surto de cólera que teve na África, deu 66% lá na República do Congo de morte. E isso é uma doença preocupante. 15% da hepatite, 8%, 10% da tuberculose, você vai falar de 0, qualquer coisa, se torna uma doença tranquila. Mas não, a partir dali o governo engavetou, começou a se falar na televisão cotidianamente a respeito de um terror, era chamado aqui de pandemia assassina esse vírus, tocando terror e pondo medo nas pessoas, e a partir dali os médicos começaram a ir para os seus canais, já que as televisões viraram as costas para esses médicos, era 3 ou 4 médicos que iam na TV para falar as coisas e não representavam esses médicos, eram médicos que falavam por si mesmos. Então eles foram para a internet e eu fui atrás, eu fui tentar saber o que é que estava acontecendo através desses médicos. Então, poxa vida, essas informações são essenciais para você entender a doença. Ela é em grande parte assim, você imagina, 20 milhões de pessoas têm o vírus, e 17% desses 20 milhões tinha a tal de um anticorpo chamado de IgG, que é a imunoglobulina de memória imune, que é um anticorpo velho. Ou seja, as pessoas, 17% dos 20 milhões, que dá quase 4 milhões de pessoas, haviam sido imunizadas já no meio do ano passado, em julho ou agosto do ano passado. Essa doença está aqui faz tempo, não morreu ninguém, se morreu a gente não tem acesso, a gente não tem dados, e ninguém passou por hospitalização, está aqui os dados. E aí o governo tacou na gaveta e começou a fazer tudo contrário àquilo que os médicos haviam dito. Eu segui esses médicos por causa desses dados, e desde o início os sigo. Por isso que eu tenho essas informações, porque graças a Deus que eles foram para a internet. Ou para canais, tem televisões aqui em plataformas online, né? Porque aqui na Itália só tem 2 redes de TV, e as 2 são de esquerda. Então, em plataformas online, com milhões de seguidores,
São as únicas plataformas de direita que tem aqui, e foi através dessas plataformas que eu tive acesso a esses médicos, dando entrevista praticamente todo dia, atualizando com outros dados completamente diferentes daquilo que a televisão. Então, se assistia TV, era uma coisa de terror. Você assistia os médicos falando dentro dos hospitais, a situação era outra. Então, foi por isso que eu tinha tanta informação privilegiada, né? Por causa, graças a Deus, desses médicos corajosos, que colocaram as suas reputações, as suas carreiras em risco para dizer a verdade para a população. E, infelizmente, essa verdade não tem chegado, né, como deveria, como você está colocando aí, a imprensa faz realmente um paredão para que essas informações não cheguem. E quando elas chegam, eles correm, eles se apressam para dizer que é tudo fake news.